Hum, boa tarde, sejam bem-vindas. Vocês conseguem me ouvir? Se confirmar, escreve aí, comenta alguma coisa para que eu tenha certeza que vocês estão me ouvindo. Isso. Estão vendo a minha imagem? Tá tudo certo? Tudo perfeito? Pronto. Isso. Antes de iniciar, eu gostaria que vocês compartilhassem esse vídeo com os seus seguidores. Aquelas pessoas que você sabe que precisam ouvir uma palavra amiga, algo que vá trazer uma paz de consciência para eles nessa tarde. E aí a gente vai fortalecendo também, ampliando ainda mais esse leque de pessoas que são beneficiadas pelo diálogo que vai ser tratado aqui. Ok? Agora vamos iniciar o nosso café com prosa. Mas talvez vocês ainda não me conheçam. Eu sou o Reinaldo Sá, sou um dos cofundadores do casademariaba.com.br, sou terapeuta transpessoal e tive a primazia de começar o projeto com uma convidada muito agradável. Vou chamá-la para que ela possa participar com a gente. Maravilhosa! E vocês vão interagir com ela, vão ver que o quanto agradável vai ser esse diálogo. Ela está entrando. Olá, Jônia! Boa Seja tarde, bem-vinda à Casa de Maria, boa tarde. boa Você está me ouvindo tarde, boa perfeito, tarde, tudo Casa de certo? Maria. Tudo certinho, graças a Pronto. Deus. Está preparada para começar aquela alquimia das palavras com as pessoas que estão ouvindo a gente agora? Vamos lá, vamos lá. Pronto. Eu comecei Você falando vai aqui me pro pessoal. conduzir, eu tô, Então tá tudo tô certo. conduzido por você, conduzida por Pronto. você. Perfeito. Eu comecei falando que ela é a nossa primeira live que estamos fazendo do Café com Prosa. E Sim, olha que fantástico, né? Tínhamos que ser nós. Tínhamos que é trazer a palavra para que as pessoas conhecessem e sentissem um pouco do que é se conectar com isso. Não é isso? isso. E Eu me como a sinto palavra muito honrada transforma. pelo convite. E olha que o tema da gente hoje é falar sobre o acolhimento nessa época. Como é que é isso? As pessoas que estão ouvindo a gente agora, o que será que eles pensam disso, desse acolhimento, da necessidade do acolher, da necessidade de olhar para você mesmo, olhar para dentro e ir lá para a consciência, para o íntimo? O que é que eu tenho que trabalhar? Veja quanto eu mesmo sinto a falta incrível de um abraço. Não é isso? E quanto faz a Sim, diferença, olha só. Peraí, mas esse café com prosa é para falar disso? Também. também. Inicialmente, sim. Não é isso? Aí eu estava comentando aqui com Maria, que ela estava dando um espetáculo, conversando. Eu falei, Mara, ela é atriz? Ela falou, é. Mas ela é baiana. Eu falei, ah, tinha que ser. Para ter essa doçura, essa agradabilidade no ar, tinha que ser baiana. Eu até fiz um trocadilho com elas, aquelas brincadeiras que as pessoas fazem por ser baiano, já que eu morei 8 anos fora da Bahia, e fala assim, ah, porque baiano é lento. Eu falei assim, olha, quem pensa isso da gente é porque desconhece que enquanto vocês são rápidos, nós temos muito talento. Não é isso? Você É morou onde? excesso de talento. Eu morei em São Paulo, morei em Brasília e vim para cá. Retornei para o lar, para minha terra natal. Temos algo em comum. Porque gostamos da leitura. Também, também, mas moramos fora um tempo, E né? retornamos, né? E retornamos. Eu já morei em São Paulo, né? Fiquei quase um ano em São Paulo, então morei, né? Fiquei lá 7 meses em Como é que cartaz foi o com. acolhimento lá? Foi bom, porque assim nós estávamos com dois espetáculos muito assim, esperados, né? Tinha uma propaganda boa Uhum. e as pessoas gostaram muito. E tinha muita gente de vários estados lá nesse espetáculo. Tinha muito gaúcho, a diretora era gaúcha.
Sei. Tinha gente do Rio de Janeiro, tinha gente de São Paulo e eu era a única baiana que tinha. Né? Aí Caramba. era engraçado como as pessoas vinham falar comigo assim, até um pouco mais diferente, assim, como a Bahia, como os baianos são queridos. Né? Tem muita Sim. crítica, a gente sabe disso, principalmente de paulista, mas assim, na sua grande maioria, sinceramente, eu estou falando isso sabe, uma coisa que eu vivi, é muito Certo. maior. O acolhimento é muito maior. E eu morei no Rio, estou de volta agora, morei 17 anos lá, e fui muito acolhida. Nossa, para voltar agora, eu voltei agora em janeiro. Foi muito Uhum. difícil sair de lá, sabe? Eu tenho o Rio no meu coração, até tatuei o Pão de Açúcar, porque assim, foi um período, Reinaldo, que eu estava saindo, né, da adolescência para a fase adulta, com 21, 22 anos. E aí, de repente, eu fui para o Rio de Janeiro porque eu estava casada e meu marido era Sei. militar e eu fui, sim, agarrei essa oportunidade por ser atriz e, Uhum. nossa, foi um acolhimento maravilhoso, tanto na faculdade como a vizinhança, fiz amigos muito fácil lá. E para sair foi difícil, foi difícil. Porque, na verdade, o ser humano ele precisa desse acolhimento, ele precisa pertencer a um grupo, pertencer a um clã. É, E quando você teve isso, essa simbiose, essa similaridade de emoções, de sentimentos, pronto, a gente aumenta o vínculo. Inconscientemente, a gente aumenta o vínculo. Ah, é, mas você nunca viu aquela pessoa? Sim, mas eu me identifico com ela. E eu sim, aceito ela do jeito que ela é. Isso, esse é o acolhimento que a gente faz. A Casa de Maria faz isso. Fez isso no sábado, no lançamento, lembra? lembro, E lembro. faz a todo momento. Foi lindo no sábado, muito Foi. bonito. E como é que foi esse retorno agora para Salvador? Como é que é isso? Como é que foi esse acolhimento, esse segundo acolhimento numa época de pandemia, época de distância, de manter a distância? Como é que foi para vocês? Eu estava assim, um pouco resistente, porque o pessoal me chamava, dizia que eu era baioca, né? Baiana com. Sei. Meu filho nasceu lá, meu filho tem 10 anos, então quando eu voltei para cá, aí eu estava meio estranha, assim, no ambiente não da minha casa, porque eu sempre venho para cá todo ano, mas assim, antes eu era uma turista na minha própria cidade, né? E agora ela é minha cidade de novo. Então é frequentar a padaria, como é o nome? A lotérica. Então fazer coisas normais do dia a dia, e não de só passear, me divertir, fazer coisas Sei. do dia a dia na minha própria cidade, né? Mas as pessoas também, amigos, quando souberam que eu estava vindo para cá, eu não acredito, você está de volta, vamos sair. O carnaval foi maravilhoso antes dessa pandemia, foi, nossa, saí, minha irmã toca num grupo que hoje eu estou me integrando, que é a oficina de sons de mulheres, a Sei. maioria mulheres, batuqueiras, Oh, que mas bom. estou aprendendo a tocar pandeiro, isso está me ajudando muito nessa pandemia, viu? Porque a música realmente, a arte em si, ajuda Nos muito a gente. conecta. É. Nos conecta. E aí, depois veio essa pandemia e a gente ficou aqui todo mundo junto e a família, a gente, sabe, ficou muito mais unido. Eu tenho uma irmã que mora próximo daqui, a minha vizinha, e outra que mora no Paraná, que também sentiu essa coisa de ser acolhida, né? Eu fui lá, passei com ela o Natal lá e vi como ela era já querida de muita gente, em tão Uhum. pouco tempo que ela está lá. É. Mas Engraçado. tá sendo ainda. Esse recomeço ainda está sendo. Ainda está acontecendo. Até porque não é um processo que finda com a sua chegada. Não. Aos poucos Não, você vai se adaptando, você vai desenvolvendo em si esse estar acolhido. E sim. engraçado, eu falava ontem com Maria, esse conceito que a gente tem de ser humano, não deveria ser humano, e sim
estar humano, a transição. A transição, porque o ser compõe que você é, e é finito, e nós não, nós simplesmente Não. estamos de passagem, é o estar E humano. transformação. A gente está sempre aprimorando o que a gente encontra. É. Olha, o que foi que eu encontrei aqui? Pronto. A nossa função, a nossa obrigação moral é melhorar o que a gente encontra. De que forma? Já que nada nos pertence, o que é que fica com a gente além das próprias experiências? O nosso legado é isso. É o nosso exemplo. Que a gente deixa para a posteridade. Olha, um dia vão lembrar de Jônia. Lembra aquela mulher que fez aquela abertura maravilhosa, com aquela voz potente. Ela recitou um poema. Lembram? Vocês lembram naquele sábado? Quem é da casa de Maria lembra. Porque justamente é isso. É esse convite constante de sermos melhores. Sim. Porque é muito interessante a gente reconhecer que somos imperfeitos. Porque só o imperfeito evolui. E é isso que estamos fazendo aqui. Ah, mas aquela pessoa que falou mal de você, sim, dê uma oportunidade para ela. Ela está aprendendo. Ela também está Exatamente. aprendendo. E nós somos tão frágeis que apenas uma única palavra faz com que a gente saia do equilíbrio, que desmonte a pessoa. Uma palavra, que ser tão forte e tão frágil é esse que se descompõe com uma única palavra. Aquela palavra Com que a tão gente pouco. deixa entrar, que deixa com tão pouco. Será que devemos ser assim? Esse acolhimento, esse convite é para fazer isso mesmo? Para a gente ver assim, olha, eu não consigo ouvir isso de você, mas eu aprendo. Até o ponto que você fala assim, olha, o que você está me falando é apenas uma palavra, é uma energia. Se houver similaridade comigo, vai surtir o efeito. Mas se eu deixar passar, se eu já tiver superado isso, não tem porquê. Não há razão de ser. Mas o acolhimento, ele vem para fazer justamente isso, para nos convidarmos a sermos melhores. Não é isso? Com, cer com certeza. Ninguém está pronto, porque aí não tinha nem sentido estar todo mundo aqui, todo mundo junto, né? Não é? É, algumas pessoas falam assim, minha família é perfeita. A família, eu sou assim, não sei, eu acredito que se você não é espírita, você é espiritualista, né? Que nós viemos nessa família para a gente evoluir, para a gente aprender, para a gente conviver com essas pessoas e evoluir todo mundo junto. É. E interessante você trazer isso, porque na maioria das vezes a gente se apropria do problema do outro. E a gente tem a forma exata com que o outro deve resolver seus próprios problemas. Quando, na verdade, minha irmã, tem umas frases que são fantásticas. Ela fala assim, olha, Deus é tão maravilhoso que deu uma vida para cada um. Aí você fala assim, poxa, significa o quê? Que eu só posso ter opções e pensar, refletir sobre o que cabe a mim. E o do outro? É do outro, não é nosso. Não é isso? Aí você olha assim, caramba, é uma reflexão constante, todos os dias, a você ver uma situação que você sabe no seu íntimo que está incorreto, mas você tem que respirar e permitir que o outro aprenda no tempo dele. E a gente encontrar, fazer com que o Kairos e o Cronos, que é o tempo de Deus e o tempo dos homens, sejam unos, sejam o mesmo, é complicado. Requer uma certa paciência e aquela tolerância necessária que só o acolhimento devido nos convida a ser, né? É Teve uma verdade. colega que postou aqui, ó, com vocês aprendo todos os dias a amar, perdoar e aceitar. Gorete, olha, obrigado, Gorete. O que é que você acha disso, Jânia? Dessa frase dela? Aprender todos os dias a amar, a perdoar e Perdoar, aceitar. aceitar. Eu acrescentaria uma coisinha também. A gente tem que respeitar, como você estava falando aí, o É, outro.
é o o tempo outro. o tempo de Deus, a gente tem que respeitar também, né? É isso. Se, o que está faltando muito nesse mundo é respeito, respeito a tudo. E a gente está vendo aí nos noticiários as coisas que estão, né, as informações que estão vindo com essa pandemia. Está faltando Sim, muito respeito, muito respeito. E aí veio para a gente realmente aprender a amar, para a gente aprender a respeitar, né, o tempo de cada coisa. Nossa, quando vai acabar isso? Sei lá, sabe? Deus sabe, a gente não, sim, sim, sabe? sim. Até porque E, o vírus, ele veio com esse objetivo de fazer nos transformarmos. Ele veio criar o novo normal. Não aquele sim, normal antigo em que as pessoas não valorizavam os outros, que abraço era. Não, isso aí, abraço. Não. Hoje a gente sente falta do que não fazíamos há um tempo atrás. muito. Nossa, eu encontrei uma prima minha Aí já no ia que eu não. abraçar, olha, não pode. Não, e assim, e ela não me reconheceu. Foi muito engraçado porque ela não me reconheceu, porque eu tava de boné, eu tava de óculos escuros, de máscara, e aí eu falei, Mila! E aí ela falou, quem é? Aí veio sabe, aquele primeiro momento de abraçar. E aí você não pode, não pode. Foi no começo da pandemia, inclusive, não pode, não pode. É terrível isso, a gente tirar uma coisa que baiano faz muito, né? Sim, sim. Lá em São Paulo, você que morou em São Paulo, o pessoal dá um beijinho só. Né? Lá no Rio são dois beijinhos, aqui é dois beijinhos, um abraço e fica um tempão esse abraço que não acaba e a gente quer acolher a pessoa. Bem isso. É bem. Sem falar que quando você traz essa situação do abraço, eu tive uma aula de abraço, mas agora não posso colocar em prática. Como é que é isso? Eu estou capacitado para abraçar, não aquele abraço sensual de você abraçar como se estivesse se acoplando a outra pessoa, não, mas o abraço de você manter a distância exata para que um coração sinta a pulsação do outro. E os Um abraço dois fraterno, né? e os dois encontram uma forma de pulsarem e eles estabelecerem uma frequência de conexão de um coração com o outro. Sim. Isso. Como é que eu faço agora? Nesse período de pandemia, que o máximo que o pessoal faz é tocarem os cotovelos. Ou acenarem de longe, ou fazerem assim, abraço de borboleta. Eu, como atriz, assim, num processo de espetáculo, tanto de ensaios e tal, até antes de se apresentar, todo mundo se abraça. Para dizer Uhum. assim, ó, estamos juntos, vamos tocar esse barco, a gente vai levar todo mundo junto, porque é uma união. Então, assim, o abraço faz isso. Sim. É um convite a você se conectar com o outro. Aí fala assim, Sim. porque nós somos seres divinos. Sim, mas o outro também é. Aquele que não tem oportunidade também é. Aquele que não tem a chance de ter o seu lugar ao sol também faz parte disso. Né? E devemos respeitar a escolha de cada um, porque tudo é escolha e consequência. Temos um comentário do Dr. Davi Ribeiro, ele falou, devemos ser constantes, uma metamorfose ambulante. É isso aí. Viva Raul É. Seixas. E é interessante, nós somos isso daí. Todos os dias, quando nós acordamos, que voltamos daquela pequena morte, somos seres diferentes, seres distintos, seres aperfeiçoados. Nós fazemos isso todos os dias. Todos os dias desperta uma Jônia França diferente. Desperta um Reinaldo Sá diferente. Ah, mas eu faço a mesma coisa há muito tempo. Não faz. Uma água não passa no mesmo local no rio da mesma forma. É sempre diferente. Sempre. E todos os dias, o nosso convite diário para acolher, para conectar-se, tem que ser viver o aqui e agora. Todos os dias vivendo o aqui e agora. E esse aqui e agora significa o seguinte: olha, respeito você, Jônia França, respeito suas escolhas, fazem parte. E se você não quiser fazer escolha,
é uma escolha. Se você não quiser fazer nada, é uma escolha. E deve ser respeitada acima de tudo, não é isso? Com certeza. Com certeza. É um mútuo respeito, né? O Sim, respeito é que você. uma simbiose. Sim. E essa escolha de voltar para Salvador, como é que é? Nossa. Eu estou imaginando a quantidade de emoção nesse coraçãozinho agora pulsando, batendo, tantas lembranças maravilhosas, as amizades que deixou, as situações que passou. Conta só um pouquinho pra gente. Sim. Foi assim, eu me vi depois que eu tive um casamento bastante longo de 15 anos, numa relação de 18, e aí ele se desfez e eu Sim, fiquei lá. Fiquei lá sozinha, não tinha ninguém de família, né? Só amigos, muitos amigos, minha segunda família. Mas eu tentei levar as coisas sozinha. Tentei, sabe? É difícil uma mãe, né, chefe de família, ter que trabalhar, ir com filho, e deixar o seu filho ir preocupada com escola, e preocupada com se está comendo direito, e quando fica doente, tudo isso. Então, eu estava, nos últimos 2 anos antes de vir para cá, eu estava morando no Rio de Janeiro e trabalhando em São Gonçalo, que é do outro lado da sim, ponte, sei. perto de Niterói. Então, ia e Depois da poça voltava. d'água, como chamam lá, né? Oi? Depois da poça d'água, como eles. É o comentário que eles Pois fazem lá. é a pocinha, a gente fala que é pocinha, porque Isso. quando o carioca vem aqui ver a Baía de Todos os Santos, fala assim: Meu Deus do céu, isso realmente é uma Baía? É. É, verdade. Mas, assim, foi difícil, eu tentei empurrar por 4 anos lá sozinha, eu e meu filho, mas teve uma hora que não deu mais. Não deu, as coisas começaram a ficar mais difíceis e eu agradeço muito, sinceramente. Porque imagine eu lá sozinha com ele nesse período de pandemia. Como é que não ia ser? Então, Ia assim, ser é como muito você mais fala. difícil, né? Não, e o tempo de Deus é maravilhoso. É maravilhoso. Eu vim na hora certa. Eu cheguei em janeiro, curti meu carnaval, pandemia chegou. Então sabe? Foi. Interessante, né? Mas esse trazer a família, esse fazer essa escolha, foi fácil, foi de uma hora para outra. No entanto, eu percebi que você ainda perdurou, você acreditou em investir mais, em ter mais tempo. Porém, como é que foi para você? De largar tudo, abandonar tudo, todas as conquistas que você já feito lá no Rio de Janeiro e retornar às origens. Como é que foi para você? Internamente, nossa, engordei 15 quilos, olha que maravilha, né? Mulher vai. E é uma preocupação isso, porque vai somando tudo, né? Eu tenho um probleminha chamado psoríase, que é emocional, e isso. E agora também está aflorando, que é um terror. Então, quando eu fiquei ainda 4 anos lá, 2 anos eu já estava querendo desistir, aí apareceu uma oportunidade boa, um emprego bacana. Aí eu falei, bom, vou ficar mais. Mas Uma luz no aí fim do túnel, né? há uma luz. Aí fiquei mais 2 anos. Só que aí, sabe, a família, esse núcleo familiar aqui estava me chamando para vir para cá porque eu não ia aguentar sozinha mesmo. Não ia aguentar. E E você foi, precisava da precisava. conexão novamente, da reconexão com os entes familiares. Porque é aqui que a gente se Sim, energiza, até porque a Salvador em si, a Bahia em si, ela acolhe os seus filhos. Ela sim, bota debaixo das asas, ela fala assim, olha, aqui vocês podem ser quem você quiser. Aqui sim, você pode ser. Aqui eu permito. é, é isso sim. E eu tenho uma família muito unida, graças a Deus. Graças a Deus. É meu pai, minha mãe, minhas 2 irmãs.
meu filho, meu sobrinho e meu cunhado, que agora minha irmã lá do Paraná está gravidíssima, é a primeira gravidez dela, e Oh, aí que bom, que bom. estamos muito felizes, né? Pena que ela É, não está aqui, a gente pensa nisso, né? Pena que ela não está aqui. Mas assim, Deus sabe o que faz. É sim, o caminho dela, é o caminho deles dois, as escolhas. as escolhas. As es- Engraçado que você falou que a família, sua família é perfeita, que você falou, né? Foi perfeita que Não, você disse? não falei perfeito, eu falei que minha família, que, sabe, perfeito foi o tempo de Deus, mas assim, a minha Sim, família é sim. muito unida. Pronto. Tem uma fala de Bert Hellinger que ele fala o seguinte: ele diz que toda família é perfeita em suas imperfeições. Sim, Como assim? Porque ela é perfeita? Porque existem as imperfeições. Mas ele acrescenta: só o imperfeito evolui. Porque o que é perfeito estagna-se. Não tem porquê. Você já alcançou a perfeição, não era nem para estar aqui. é, Então, todas as famílias existentes aqui são tendentes à perfeição. E a Casa de Maria, que é uma família, ela traz isso bem, bem latente. Nós sabemos, ora, todos nós possuímos essa ferida aberta, nós possuímos essa sombra, mas quem quer olhar para isso? Como é que você pode querer ajudar o outro? Primeiro você tem que olhar para a sua própria sombra, tem que se conectar com ela. Aquilo que mais te dói. Tem outra frase também que tem a ver com isso. A caverna que você não quer entrar, guarda um tesouro que só pertence a você. Olha que fantástico. Ah, entra nessa caverna, se permita, não é? Quem sabe não seja o momento de você olhar, voltar um pouco, poxa, eu tenho que olhar para minha sombra. Mas a sombra é aquela, quando acontece a situação que você sente o coração pulsar, você está vendo errado, mas dentro de você tá vibrando na mesma frequência. Opa, tenho que trabalhar isso. é. Entende? É nesse lugarzinho aí que a gente tem que mexer. É. Mas será que queremos mexer? Muitas vezes Queremos? não. Dói, né? Dói. Porque dói. Dói. Quem é que quer ter as feridas expostas? As verdades existentes que ninguém admite. Olha, você é um bandido, você é um fascínora, você é egoísta, você é invejoso. Não, isso é o outro. Eu jamais. Eu Claro que jamais. é. A gente sempre fala que os invejosos são os outros, né? Nós nunca invejamos. Olha, fulano tem um carro novo. Queria ter um carro daquele. Peraí, faça escolhas diferentes. Tem uma frase que a gente incentiva as pessoas assim, ó, se tu queres como eu quis, faças como eu fiz. Simples. Por que, que ele chegou naquele patamar, naquela posição, naquela carreira? Porque ele fez escolhas. Ele investiu nele em estudo, em dedicação, em resiliência, como a colega postou agora. A colega não, um dos pilares da Casa de Maria, a Aldenira Senraldinha. Ela falou assim: ó, o bom é que o difícil transforma-se em potência transformadora. O bom é que o difícil torna-se potência transformadora. Isso é resiliência. É você aprender com os erros. Vamos ver. Significa então que nós devemos errar, se possível, errar uma única vez. Ah, mas eu não aprendi da primeira vez, não. Eu posso errar de novo? Pode. Você Pode. pode fazer o que você quiser. Você tem a escolha, o livre-arbítrio, de a todo momento fazer o que você quiser. Agora tem Imagina as só, consequências. é isso que eu ia falar, tem as consequências. Tudo causa e efeito. Ah, mas as pessoas que escolheram ouvir nesse horário, se permitiram ouvir a gente, estão agora inebriados com tanta informação, se conectaram. Poxa, esse negócio de acolhimento é bom mesmo, viu? Vou para casa de Maria, vou procurar a Jônia. Pode vir, tá tudo certo. Porque é necessário. Esse é o nosso momento. Essa é a grande chance que temos. Né? Ah, vou Sim. deixar para viver o que já passou? É passado. Como o É próprio nome fala, passado. Não tem mais porquê você está revirando os ossos
passado. O que ficou de experiência benéfica para você? O que você aprendeu de bom? Perfeito. Fica um pouco com isso. Ah, mas por que quando acontecer isso? Olha, você está colocando sua atenção em algo que ainda vai acontecer. Aí isso gera essa angústia. Então, E não deixa a muitas sua vezes mente. não acontece o que você queria, Sim, porque tem tantos outros fatores e você tem que saber lidar com isso. na vida não acontece o que a gente quer. Acontece o É que a isso. gente precisa. Precisa. E a gente tem que viver botar nossa atenção nesse momento, no aqui e agora. Olha, o que aconteceu com você? Perfeito, sua experiência. Diga sim ao que aconteceu. Ah, mas eu sofri, eu apanhei. É o que aconteceu com você. São as formas que o destino encontrou de você evoluir por meio dessas provas. O que vai acontecer ainda está sofrendo por antecipação, por quê? Deixa primeiro a situação chegar ao tempo presente, para partir sim, a partir do aqui e agora, você fazer a escolha mais viável, mais harmoniosa naquele momento. Como você mesmo fez a escolha harmoniosa de voltar para Salvador. Família ficou uma felicidade, eu já estava até imaginando como é que aconteceu, porque comigo foi a mesma coisa. Eu tive essa mesma recepção que você está tendo aí. Com certeza, com certeza. Foram, como eu te disse, eu fui logo no começo da minha vida adulta, né? E volto agora, 17 anos depois. É muita coisa, muita bagagem que eu estou trazendo. É isso que eu ia falar, uma bagagem, uma experiência, um tesouro que ninguém te rouba. Não. Imagina só, a experiência que você teve com seus filhos, foram os primeiros filhos que você teve lá, não é isso? Eu só tenho um. Hum, Eu tenho um filho só. Você está me que bom. ouvindo? Estou Ah, ouvindo sim. É que eu estou aqui viajando, falei, poxa, um filho? Mas já estou pensando já na parte da abordagem terapêutica que não vai acontecer nesse momento. Mas tudo bem. Eu estou mostrando aqui um texto. Ah, o Jean está perguntando, como foi para você acolher idosos? Como foi para você fazer esse acolhimento? pois é, essa oportunidade que eu tive há 2 anos, né, que eu estava pronta para voltar e de repente apareceu essa oportunidade de administrar uma casa de idosos. É, Caramba, pois é, o pai de umas amigas minhas de anos, né, as conheci logo quando cheguei no Rio, e aí era uma amizade já antiga, e o pai delas tinha essa casa de idosos há 22 anos e precisava se aposentar, né? Uma delas é dentista, a outra trabalha com construção civil, então nenhuma das duas estava se teria envolvendo tempo. nessa casa de repouso. E Entendi. precisava de uma pessoa. Eu falei assim, gente, mas eu não tenho experiência nenhuma com isso. Aí eu falei assim, Jônia, mas a gente precisa de uma pessoa que saiba assim conversar com calma com as famílias, porque o que mais se precisa é de uma pessoa mais calma, sabe? Que saiba conversar, que tenha uma boa dinâmica também para lidar com essas coisas. Tem que ser uma pessoa forte, porque você vai lidar com a morte sempre. É A morte impressionante. iminente. Na verdade, ele chama de a morte e o morrer. Lidar com a morte e com o morrer. Do desligamento, do afastamento. E você aprender a ter esse olhar terno, esse olhar realmente de aprender a acolher. Isso, para você, foi uma bagagem fantástica. Fiquei com Nossa, inveja agora, mas tudo bem. eu aprendi muito. Em 2 anos, Reinaldo, eu aprendi muito mais do que em muitos anos da minha vida, sabe? Em relação à própria vida mesmo. Sim. Né? Você vê as velhinhas que estavam lá tinham idades variadas, né? A maioria com Alzheimer,
e o Alzheimer pegando muito cedo, por volta de 60 e poucos anos. Isso, para mim, a pessoa é muito jovem, sinceramente. Muito mesmo. Mas E nós na tínhamos idade produtiva, né? produtiva, mas assim, o Alzheimer pegou e destrói neurônios. A pessoa fica assim como é, uma demência. Debilidade, né? É horrível esse nome, mas o nome é esse, é demência. E aí, e também tinha casos a mais velha, a nossa, tem 104 anos, aí não anda mais, Caramba. mas assim, há um ano atrás ela não usava fraldas, ela ia para o banheiro, não usava fraldas, não usa nenhum medicamento, só quando está resfriada aí ela precisa usar medicamentos. Conta até 200 assim, corrido, sem errar, lê muito Interessante. Interessante é você colher a história de vida de cada uma delas. Olha bem. que cada relato que elas contam, que elas compartilham das histórias, das dores vividas, das Sim. situações. Pô, isso uma fortuna, uma riqueza de informações que você foi muito feliz. Não, e a explosão de emoções num dia só, sabe? De você tá muito feliz e de repente acontece uma tragédia, você acabar o seu dia, e o contrário também, você chegar lá destruída por alguma coisa que aconteceu sabe, na minha vida, aconteceu alguma coisa, eu tô lá mal e de repente só um sorriso de uma delas e sabe aquela necessidade de falar, sabe, de abraço também, Sim. de carinho. Isso aí já mudava meu dia todo e eu Você voltava outra ganhava o pessoa. dia. Já ganhava o dia. Eu atravessava a ponte uma pessoa, depois na volta eu atravessava outra pessoa. E quando ocorriam os óbitos, os falecimentos, como é que era? Como é que você reagia a isso? Eu nunca fui a tanto enterro na minha vida, porque em 2 anos faleceram 11 delas. E aí eu era, como administradora, eu era a pessoa que sempre estaria representando Sim. a casa nesses À frente enterros, de tudo, né? à frente de tudo. Quando elas estavam doentes, a primeira providência era eu ligar para as famílias e eu levá-las ao pronto-socorro. Então, assim, infelizmente, dessas 11, a maioria eu vi ir embora, fazer a passagem. Isso é muito difícil. Muito difícil. Eu aqui, quando falecia alguém, algum amigo, alguém da família, eu não queria nem ver no caixão a pessoa, sabe, o corpo da pessoa. Depois isso Por quê? mudou. Por quê? É aquela coisa do medo da morte, né? E agora eu tenho uma outra visão quanto a isso, sabe? É você encarar a passagem como uma coisa que é natural e que todos vamos passar por E isso, e que é necessário. E necessário. necessário, É, necessário. é. Aí a gente tem que aprender a olhar isso de uma forma diferente, né? É muito mais válido a gente orar pela pessoa, sabe, num canto, sozinha, baixinho, e, sabe, ter uma conexão é impressionante. É. Como eu nunca tinha vivido isso e aprendi muito, aprendi muito. E eu tenho certeza que você aprendeu, não fazer propaganda da OLX não, mas a gente aprende a desapegar de tudo. É, é, Desapegar de tudo. O que a gente leva então? Só as experiências vividas. Apenas isso. As lembranças maravilhosas que trazemos na nossa memória e em nossos corações. Ah, mas aquela pessoa que me fez mal. Fez, mas você já deixa fluir, que levar ainda a guardar isso com você? não vale a Todas as pena. vezes, todas as vezes que a gente tem esse sentimento de alguém me fez mal, eu vou guardar esse rancor, é como se eu estivesse tomando um veneno e quisesse que o efeito fosse no outro. Nunca é. É, É é sempre na verdade. gente. Puxa, eu fico agora com inveja de você. Você teve essa oportunidade única de interagir com tantas esses idosos.
Pô, que fantástico. Pretende Tanto, colocar algo em prática aqui em Salvador também? eu não sei, não sei. Eu saí de lá dizendo assim, nunca mais, sabe? Por que nunca mais? Se o campo, pelo visto, o campo levou você para isso. O campo lhe conduziu para que você tivesse a oportunidade de colocar em prática um dom que nem você sabia que tinha. Não, não sabia, não sabia. Mas é aquela coisa, se isso acontecer novamente na minha vida, eu tenho que me preparar um pouquinho mais. Porque foi tudo assim, eu fui lançada e abracei. Como a gente está falando sempre de acolhimento, fui Sim, lançada e abracei. Teve uma, eu vou te contar uma história assim de uma idosa que ela foi rejeitada por muitas casas. Ela estava sem andar, não tinha como mais. O corpo dela já não respondia a muitas coisas, ela estava com quase 90 e ela tinha escaras. Sabe o que é isso, né? sei São aquelas. sim. E quem que Então, debridava? Deve ter uns é, enfermeiros para debridar, a né? parte renal, né? A parte renal dela estava toda comprometida e ela Sei. já não tinha mais movimento de pernas. Ficou muito tempo Na acamada mesma posição. Sim, na mesma posição por isso as e escaras, né? por isso as escaras, e o corpo dela inchava muito, né? Retia muito líquido, e aí os músculos começaram a ficar flácidos, né? A Sim, sim. enfraquecer. Pela ausência de movimento, né? Exato. E, infelizmente, muitas casas rejeitaram ela, sabe? Ela chegou a receber nãos, acho que de umas 8 casas. E quando ela chegou lá, eu falei assim, não é possível. A gente vai acolher ela. A gente vai botar ela aqui. Né? Alguns administradores da casa disseram, Jônia, é um problema, sabe? A gente tem que ficar com essa pessoa tem que tomar banho no leito. E todas as que estão aqui, pelo menos vai na cadeira de roda. Essa senhora não tem. é, Ela não conseguia mais fixar a coluna numa sentada. Ela, aí tinha que tomar banho no leito. Eu falei, eu ajudo a dar banho. E nós acolhemos ela, ela durou um mês. Mas assim, ela não sabia muito o meu nome, achava o meu nome difícil, me chamava só de minha amiga. Aí Era mais fácil. era mais fácil. E quando eu chegava, ela falou assim: minha amiga chegou. Nossa, isso era não tinha palavras. E eu metia a mão na massa mesmo, ajudava as técnicas de enfermagem a dar banho nela, sabe? Tô nem aí, vamos lá, a gente tem que ajudar essa pessoa. E assim, quando ela foi, eu chorei muito, mas eu estava feliz, porque eu fiz a minha parte, Sim, sabe? sim. Tem uma frase de Jung que ele fala o seguinte: conheça várias teorias, domine várias técnicas, mas ao tocar outro ser humano, seja apenas um ser humano. É isso. Porque acho que a maior ação que nós podemos fazer pelo outro é doar um pouco do nosso amor. Apenas É. isso. Doa. Não tem porquê. Ah, só vou amar se. Olha, se colocou esse condicional, não é o tipo de amor verdadeiro. Não é o tipo de amor que supera qualquer expectativa. Tem uma colega aqui que postou, Márcia, ela postou aqui, ó, infelizmente o ser humano não se prepara para o desapego. Mas o convite da vida, a todo momento, é justamente ir para isso, para o desapego. É. Ah, Márcia, espera que minha auxiliar colocou aqui. Minha irmã que colocou isso. Digo para você, Márcia, a todo momento, nós já vemos para cá, para essa vida, com essa certeza, com esse bilhete carimbado no bolso, mas ninguém tem acesso à data de partida. Não. Isso Jônia, angustia. isso angustia. Jônia, seu passaporte está carimbado, o meu também. Mas, enquanto isso, vivamos da melhor maneira possível. Façamos o nosso melhor. E o melhor que o ser humano pode fazer
é amar É. incondicionalmente. E da casa de Maria Bea, acolher. E a gente está fazendo isso. Olha que fantástico. Já estamos conversando há muito tempo. Olha quantos assuntos maravilhosos. Tenho certeza, o quanto você aprendeu, não pode ficar só contigo, não. Tem que compartilhar isso, tem que colocar em prática. Tem. E saber como é que a gente coloca em prática? Com as poesias. De você olhar para o papel, dar vida, trazer a emoção de você simplesmente deslizar a caneta ou até mesmo digitando e do nada daquela folha em branco você trazer algo que a pessoa se conecta, que atinge lá no fundo. Poxa, essa palavra foi para mim. Tá vendo? Olha isso aqui, eu tô vivendo essa situação, mas eu tenho que ir além, porque a poesia convida a gente a transcender, a ver além de qualquer situação, a buscar numa outra dimensão suporte para continuar vivendo e sermos melhores. Você falou que tinha feito uma poesia, foi isso mesmo? Não, eu Oh, preparei, né? oh, e você Não, não me engane, você fala a verdade. infelizmente não é minha, mas eu preparei para compartilhar com vocês. Pronto. Quer deixar para o final ou vamos fazer agora? Pode ser agora. Pode ser Não. agora. Eu estava Estamos olhando, todos. Só um eu momento. estava. Vamos ver o que, é que o pessoal vai comentar para saber se a poesia vai ser agora, porque eles querem que seja agora ou daqui a pouco. Vamos ver o que, é que eles Tá, vão comentar. tá. Enquanto isso, a gente vai se preparando, vai trazendo aquele contexto. Eu gosto muito dessa produção textual também. Eu acho que eu me identifico muito com isso, sabia? De você potencializar essas transcendências. Tipo assim, olha, vou indicar o caminho para você. Como é que é possível ser melhor? Pronto, o caminho é esse, faça isso, isso e isso. E a pessoa lê e se identificar. Eu gosto disso, né? De ver as mensagens subliminares. Cadê? Só um momento. Tá. Maria está perguntando. Márcia ou Maria? Socorro que tá falando. A colega está perguntando aqui, ó. Possibilitar a qualidade de morte ao outro é fantástico. Doar-se é necessário. Façamos sempre o melhor. Possibilitar a qualidade de morte ao outro. Significa o seguinte: a gente sabe, eu tenho certeza, que diante de você, aquele ser humano que está ali deitado e olha, olhando nos olhos, se conectando com você, ele está trazendo toda a experiência de vida. Como quem diz assim, olha, eu estou aqui, amanhã posso não estar. O que é que você pode fazer para melhorar meu dia? Para fazer com que eu me sinta bem? Aí você vai, o pessoal está pedindo a poesia? Pronto. Aí você vai e simplesmente ama. E direciona um olhar. Muitas das vezes, você não precisa falar nada. Só o fato de você ouvir e dedicar sua atenção, a sua conexão com o olhar, isso provoca uma melhora significativa na pessoa. Sabe por quê? Porque quando você olha, você valida a existência dela. Você valida a existência dela. Tipo assim, olha, você está vivo, você está aqui. Eu vejo você. Eu aceito você do jeito que você é. Não é isso? Não, e só em pensar que de todas as que passaram por lá e que se foram, eu fiz um pouco parte da vida delas e parte num momento tão difícil, tão delicado, né? E dei um pouco da minha contribuição. Eu acho que isso é o que eu vou guardar para sempre. Você deixou um pouco de você com eles, mas trouxe um pouco de cada um no seu coração. Não, delas, o que foi para elas foi um pouquinho. O que delas veio para mim é gigantesco. Que bom. O pessoal está pedindo aqui a poesia. Pronto. Quando você estiver preparada, traz um pouco dessa poesia para a gente agora. Vamos lá. Eu procurei, né? Aquela de Braulio foi tão bonita do sábado passado, falava sobre Muito acolhimento. linda. Sim. Aí eu queria uma outra, né? Aí eu procurei, achei um texto. Nossa, vocês vão me dizer depois. É de um jovem chamado John Alex Modesto. E se chama Tempo.
Tempo. né? E diz assim: o banco da vida. Imagine se você tivesse depositado na sua conta bancária todo dia R$ 86.400, que você poderia gastar ao longo do dia. E no final do dia, essa conta estaria zerada. No dia seguinte, mais R$ 86.400 seriam depositados. Todos nós somos clientes desse banco. Deus nos dá 86.400 segundos para ser vividos da melhor maneira possível. Amando, sendo amigo, sendo irmão, sendo gentil, sendo anjo, sendo família, sendo generoso, fazendo amizades, apaixonando, aprendendo, ensinando, caindo, levantando, vivendo. Quer saber o valor de um ano? Pergunte a um garoto que repetiu o ano. Para saber o valor de um mês, pergunte a uma mulher que gerou seu filho prematuro. Para saber o valor de uma semana, pergunte ao editor de um jornal semanal. Quer saber o valor de um dia? Pergunte a uma pessoa que tem tarefas árduas para serem feitas um dia. Para saber o valor de uma hora, pergunte aos amantes que não veem a hora de se encontrar. Para saber o valor de um minuto, pergunte a quem perdeu um avião. Para saber o valor de um segundo, pergunte a quem conseguiu evitar um acidente de trânsito. Para saber o valor de um segundo, pergunte, ao milésimo de segundo, pergunte a um atleta que ganhou medalha de prata. Não desperdice o seu tempo. Ele é seu bem mais precioso, que é ele que você vai compartilhar com todas as pessoas que você mais ama. Seus pais, seus irmãos, seus avós, seus amigos, seus amantes, que a gente só se dá conta depois que perde. Eu tinha tanto beijo, eu tinha tanto abraço. A gente tem que viver o agora. Não adianta a gente pensar que lá no futuro, e se não tiver futuro? O futuro é agora. Ontem é história. O amanhã é um mistério. Incerto. E o hoje é uma dádiva. Por isso que se chama presente. Presente. Presente de Deus. Quer saber o valor do acolhimento? Vá na casa de Maria Beá. Descubra, lá é a oportunidade. Fantástico, esse texto é maravilhoso, ele é muito bonito, muito bonito. Ele nos convida, assim, a viver o aqui e agora, sempre, a todo momento. Jônia, vamos marcar novamente, porque eu gostei muito de conversar com você, de trazer esses conceitos todos. Não falei a você que a nossa primeira vez seria maravilhosa? Não falei? Eu garanto, Eu é que agradeço muito a confiança, né? Agradeço as pessoas que estavam aqui assistindo, né? A gente. Sim, as pessoas compartilhando, interagindo. E eu acho que o objetivo é esse. A gente trouxe esse projeto do Café com Prosa. Eu estou tomando um café também aqui. E isso é legal, porque vamos fazer isso todos os sábados. Todos os sábados a gente vai convidar você, convidar uma outra pessoa, convidar alguém que contribua, que queira conversar, dialogar, trazer um pouco mais, doar-se, simplesmente hoje ser acolhida. E gratidão, agradeço muito a você pela sua participação. Espero que você disponibilize para que a gente chame outras vezes. Sim. Tá bem? E a vocês que estão nos assistindo, eu acho que a gratidão, acima de tudo, gratidão. Que vocês estejam presentes em todos os sábados para que a gente possa fazer um diálogo maravilhoso, agradável, como é que foi essa tarde de hoje. Tá? E quero te conhecer para te dar um abraço. Abraço não, um abraço. Só se tiver vacina. Abraço assim. Sim. Mas ainda assim, fico muito feliz da sua participação, eu gostei muito, muito mesmo. Tá? Sejamos felizes em nossas escolhas, vivamos o hoje, sabendo que a Casa de Maria está aqui para acolher vocês. Gratidão, Jônia, gratidão vocês que estão me assistindo, a gente pode ficar por aqui. Obrigada. Os abraços eu vou cobrar, hein? Sim! Até mais para vocês. Tchau, tchau. Para vocês também. Tchau.
Hum? Peraí, você se despediu, Jane? Você que está se despedindo, eu tô dando tchau. Ah, não, não, pelo amor de Deus, não faz isso, não. Mas tá tudo certo. Teve uma razão de ser. Eu falei assim, eu vou fazer esse agradecimento para saber como é que ela vai reagir. Aí eu fiquei olhando aqui, eu falei, eu não vou fechar, não vou encerrar o vídeo, eu vou ver o que ela vai dizer. Agora eu sou todo ouvidos. Não, eu fiquei, né, apreensiva. É para se despedir, já é. Ele não vai me deixar, ele não vai me deixar falar? Vou sim, agora é seu momento. Não, eu que agradeço. Agradeço muito o convite. Espero ter contribuído de alguma forma para essa casa, né, que está me acolhendo também. Eu sei que esse momento é muito difícil, que tem muita gente que está precisando realmente de uma palavra, sabe, já que não tem abraço, já que não pode abraço, caramba, que não pode esse abraço. Mas, assim, são abraços assim na alma da Virtuais, pessoa, né? virtuais, É né? isso. Uma palavra de conforto e que mude, como você a gente estava falando no começo, né? Uma palavrinha pode Que é tão mudar o pouco, né? dia, que é tão pouco, pode mudar o dia de alguém, E né? E faz a diferença. que faz a diferença. E que a gente, ao longo dessa vida, a gente tenha isso para dar. Realmente, se não tem nada, né? A gente não tem nada material, mas pelo menos não transmita algo de bom para alguém. Eu acho que Que é é, é, válido. é válido e é muito importante e pode mudar realmente muita coisa na vida de muita gente. Acho que é muito pouco para a gente mudar a realidade do outro, né? E começando a partir da gente. Sim. Acho que a gente pode ficar por aqui, tá? Jônia, gratidão, muito, muito obrigado, todos vocês. Agora sim nós vamos encerrar. Até mais. Sinta-se abraçada. Até o nosso próximo encontro. Isso. Todos Até. vocês também sintam-se abraçados. Até mais. Tchau. Até. Tchau.